Oi, o ponto de hoje é sobre a comunicação corporativa nesta época de coronavírus. Em um dos nossos últimos tutoriais nós abordamos justamente esse ponto, mas como gerou uma série de questionamentos, as pessoas querendo saber um pouquinho mais o que nós pensamos acerca desse assunto, nós resolvemos estender sobre esse assunto novamente. O tema seria um pouquinho longo, então excepcionalmente esse ponto de hoje será dividido em duas fases para a gente não perder aquele nosso objetivo que é sempre levar conteúdo de uma forma objetiva e rápida. O que eu queria abordar no primeiro momento para você, o que foi verificado nessa época. Você pode ver que a pandemia, a epidemia no Brasil, ela se divide em 5 fases de comportamento do pessoal que acompanha notícias e redes sociais. A primeira fase foi chamada assim, humorização. Quando surge a Covid-19 lá na China e as notícias começam a ganhar repercussão no Brasil, proliferaram memes, piadinhas pelas redes sociais, algo absolutamente previsível. E nessa época ninguém levou muito a sério o assunto. Mas chega a segunda fase, que não passa-se muito tempo da primeira, que é a fase do medo. Quando detecta-se o primeiro caso no Brasil, a primeira morte no Brasil e as discussões mais aprofundadas sobre o impacto que isso teria na economia e, consequentemente, na vida de todo mundo, as abordagens, os conteúdos começaram a tomar uma outra dimensão. Essa fase ficou conhecida como a fase do medo, essa segunda fase. A terceira fase foi a chamada de humanização, quando alguns artistas, algumas empresas, alguns profissionais liberais começaram a perceber que eles poderiam fornecer conteúdo de uma forma que ajudassem as outras pessoas. Sabemos que, infelizmente, algumas empresas, algumas pessoas quiseram tirar proveito comercial disso daí. Lamentavelmente isso existiu, mas a grande parte agiu por um sentimento de voluntarismo totalmente autêntico. Então essa foi a terceira fase, a de humanização. A fase seguinte foi a de geração de conteúdo, onde essas pessoas, essas empresas começaram a trilhar alguns caminhos nesse sentido da humanização. Começaram a se proliferar as lives, começaram a se proliferar os conteúdos que de fato ajudavam a população e também alguns cursos gratuitos de capacitação, já que a maioria das pessoas encontravam-se em situação de distanciamento social em suas casas e aproveitavam esse momento para se requalificar de uma maneira melhor. Essa foi a quarta fase. E chegamos na quinta fase, que é a atual. Esta quinta fase é a fase chamada assim, e agora? Realmente, o que impera são as perguntas. Quando que teremos, de fato, uma vacina eficaz ou um medicamento eficaz? Quando vai surgir a primeira vacina? Ela será eficaz realmente? Terá disponibilidade para toda a população mundial? O que vai acontecer com a economia do Brasil? O que vai acontecer com as nossas famílias, os nossos hábitos de vida e de trabalho? Essa é a quinta fase, a fase que nós estamos agora. E para finalizar esta parte desse conteúdo ponto de hoje, eu queria dar um alerta. Você que produzirá conteúdo com base nesses caminhos, nesses pontos que nós levantamos, ou está produzindo de uma outra maneira, pensa o seguinte, nem todas as pessoas estarão nessas 5 fases distintas. Elas se alocaram e estão nessa quinta fase. Algumas estão em momentos diferentes. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma leitura muito correta de qual é seu público-alvo para que você direcione a sua comunicação de uma maneira mais próxima ao que eles pensam. Na parte seguinte do ponto de hoje, que será a próxima, eu vou passar 6 estratégias de comunicação corporativa que devem funcionar bastante bem nesse momento. Muito obrigado e até a próxima. O ponto de hoje é uma produção da SZS Comunicação Integrada Digital, uma empresa fundada em 1993 e que atende clientes por todo o país. Muito obrigado.